Olá, eu sou a advogada Melissa Feitosa, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos começar a palestra de hoje. O tema é o seguinte: as recentes alterações no Estatuto de Desarmamento e suas consequências para os processos findos com condenação. Então, pessoal, qual é a consequência dessa recente alteração no Estatuto do Desarmamento para aqueles processos que já houve a condenação? Já acabou, a pessoa já respondeu, já pegou a pena e já está respondendo. E do nada surge uma alteração que pode beneficiar. A lei retroage? Não retroage? Como que funciona? Hoje a gente vai falar sobre isso. A introdução que eu posso dar hoje para vocês é o seguinte: que recentemente o presidente da República ele alterou o decreto. Tem o decreto número 9.785 de 2019, que regulamenta as questões relacionadas ao porte de arma de fogo, principalmente quanto àquelas de uso restrito, tratando-se de uma novatio legis in melius. Ontem eu estava estudando, meu filho estava junto comigo e ele aprendendo latim. Ele ficou todo encantado. 5 aninhos, gente. Vamos lá, ensina paixão para aqueles que vocês amam, que vai dar certo. O artigo 2º, caput, do Código Penal diz: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Outro ponto que merece destaque dentro do artigo 2º do Código Penal seria o parágrafo único, que diz: a lei posterior, de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, resta esclarecer que existe um detalhe, que são as sentenças penais transitadas em julgado, aquela sentença que não cabe mais recurso. Isso na lei. Na prática, a gente encontra brecha ainda para esse tipo de recurso, mesmo que não tenha transitado em julgado. Então, também a gente encontra fundamento para pleitear essa aplicação da lei penal mais benéfica no artigo 5º, inciso 11. A lei penal não retroagirá, pois a lei, em regra, só aplica os fatos após entrar em vigor, salvo se beneficiar o réu. Então, a regra é não retroagir, mas se for para benefício do réu, se a lei for mais benéfica, aí sim retroage. Então, trata-se de uma norma penal mais benéfica. A regra é aplicada da retroatividade. Aí a gente tem 2 pontos, tá? Que o fato não é considerado mais crime, então é uma nova lei. O fato não é considerado mais crime por essa nova lei, que a gente tem uma abolitio criminis, que é o artigo 2º, que a gente acabou de citar, mas é o caput. Já o parágrafo único trata-se de uma lex missio. Eu estava até observando ontem um vídeo no YouTube de 10 anos atrás, onde o ministro fala sobre a lex missio e aí pergunta para a população o que eles acham que seja, o que significa. E uns falam que é uma doença, outros falam que é uma comida. E assim, vamos tratar de atualizar aqui, galera. Lex missio, uma lei nova, mais benéfica. Portanto, então existe essa retroatividade, tá? Um arremate que ocorre no abolitio criminis também, no caso da novatio legis, é que ela tem que ser in melius, para ela retroagir, seja para melhorar, seja mais benéfica. Se for in pediis, ela não volta. Beleza? Se for in pediis, é aquela que prejudica. No Estatuto do Desarmamento, nós temos a Lei 10.826, de 2003, com essa alteração de 2019, que a gente vai tratar agora os detalhes. Porte, posse. O que é o porte da arma de fogo? Então, ela consiste em transitar com o dispositivo, mantendo em um ambiente que não seja residência ou local de trabalho. Esse é o porte. Isso para não confundir, porque existe o artigo 12, 14 e 16 para diferenciar, tá? A posse é a permissão para adquirir a arma e ela ser mantida no interior de sua residência ou local de trabalho, para algumas pessoas até mesmo carro. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, está no artigo 12. Possuir ou manter sob guarda uma arma de fogo, acessório, munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa.
a pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, a gente está falando aqui da posse. Posse irregular da arma de fogo. Artigo 12. Vamos para o 14 agora. Porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Aí a gente vai falar do porte. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob a guarda e ocultar a arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. E aí a gente tem um parágrafo único que diz: o crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Então, existe essa disposição legal, que é o artigo 14. Já a gente fala sobre a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ou seja, que a gente falou agora do artigo 14 é aquele que é irrestrito, e agora a gente vai falar do restrito. Essa recente alteração de 2019, ela revogou o artigo 16, antigo, eu vou falar o novo: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar a arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena de reclusão de 3 a 6 anos. Vocês percebem que a pena ela vai aumentando. Posse, porte, aí vem o uso restrito e o uso irrestrito. Então, essa já é maior. Nas mesmas penas, parágrafo 1º, incorre quem? Inciso 1. Suprimir, alterar a marca, a numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo, modificar as características da arma de fogo de forma a torná-la equivalente a uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar de qualquer modo, induzir a erro, autoridade policial, perito ou juiz. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo, incendiário, sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Inciso 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança ou adolescente. 6. Produzir, recarregar, reciclar, sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Então, no parágrafo 2º diz: se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Vamos lá. Agora a gente vai falar entre essa diferença dessa arma de fogo. Por que uma pena é mais branda, a outra pena é mais pesada? A gente tem a arma de fogo de uso restrito, que é aquela exclusiva das Forças Armadas, de instituições de segurança pública, pessoas físicas, jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo comando do Exército com as especificações legais. E a gente tem a de uso permitido, que são aquelas que a utilização ela é autorizada pelas pessoas físicas, por pessoas jurídicas, de acordo com a norma do comando do Exército. São aquelas armas de calibre que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são as que são permitidas. Tem registro? Pode ter ou pode andar, depende do seu registro. Tem umas principais mudanças nesse decreto de 2021, que ocorreu em fevereiro, que a presidência disse como desburocratização dos procedimentos, tá? Que é a permissão que os profissionais do direito com posse de arma, das Forças Armadas, polícias, membros da magistratura, Ministério Público, que possa adquirir 6 armas de uso restrito, que antigamente eram 4. Essa é uma diferença desse decreto que revogou algumas coisas e atualizou. Então, antigamente eram 4, agora são 6. Pessoa que tem o porte autorizado pode andar com 2 armamentos. Não são considerados PCE, produtos controlados pelo Exército, os projéteis de munição para arma ou porte ou portáteis até o calibre nominal máximo com medida de 12,7 milímetros e as armas de fogo
de fogo obsoletas cujo projeto ou projetos, né, sejam anteriores ao ano de 1900. Adolescentes de 14 e 18 anos podem treinar em clubes usando armas cedidas por outros desportistas. Antes, os jovens eles só podiam utilizar a arma com um responsável legal quando estivesse acompanhado. Agora pode ser cedida por esses desportistas com autorização. Aumentou-se a lista de profissionais incluídos na lista dos autorizados a comprar munição, são funcionários da Receita Federal, IBAMA, ICMBio, o Ministério Público e Tribunal Judiciário. Temos algumas normas novas para os CACs, que é o laudo de aptidão psicológica, ele pode ser feito por qualquer psicólogo, que antigamente tinha um específico da Polícia Federal para fazer, então agora o laudo pode ser feito com um psicólogo por fora. Aumenta-se o limite de munição de armas até 2.000 cartuchos. A arma de uso permitido são até 5.000 cartuchos, essa quantidade pode ser aumentada com a permissão do Exército. Poderão portar arma de fogo municiada, alimentada e carregada no trajeto entre o local de guarda autorizado e os clubes de treinamento. Além dessa arma, os CACs podem também portar mais de uma arma de fogo do local da casa até o local do tiro. Então, antigamente não tinha esse limite, agora tem um limite maior, tá? E aí a gente vem no tema de hoje, que é o que essas alterações elas trouxeram para nós, advogados, para vocês quanto estudantes de direito e para os nossos clientes que estão lá nesse impasse, porque agora tem uma lei mais benéfica e ele está preso, condenado, a pena mais dura e agora uma pena mais branda. Ou então o calibre mudou, deixou de ser uso restrito para ser uso irrestrito. O que a gente faz com essa situação? Então, esse decreto modificou o rol dessas armas de uso restrito, fazendo com que vários calibres que antes eram de uso restrito pudessem ser agora permitidos. Uma certa feita eu estava na delegacia e aí o meu cliente ele foi preso com uma munição calibre 9mm, uma na porta do carro. E o que você faz com uma munição sem uma arma? Aí você pensa assim, mas é o princípio da bagatela. Não, o princípio da bagatela não se usa nesse caso. Até porque você não sabe se ele tem uma arma em algum lugar para colocar essa munição. Mas eu fui nessa. Eu joguei para o Ministério Público, coloquei que poderia ser utilizado o princípio da bagatela, não custa tentar. E como é 9mm, o cliente deveria ser preso, antigamente, né? Deveria ser preso, autuado em flagrante, levado para audiência de custódia e espera. Só que agora não, 9mm ele virou de uso permitido. O que aconteceu? Arbitramento de fiança, cliente saindo com o bracinho pela porta da frente, para casa. Muito bom para o nosso trabalho, né? E assim, o Ministério Público, após pegar o inquérito, ele entendeu assim como eu e autorizou. Foi retirado e caiu, porque uma munição sem armamento, sem indício de nada, caiu. Foi pro GCRIM, pela outra coisinha que estava no nosso caso interno. Beleza? Então, assim, o decreto modificou, tem as ampliações, né, das ações dos cursos, mesmo das ações em curso, mesmo aquelas que já transitaram em julgados e aquelas que estão em curso por entendimento, por analogia. A lei fala que tem que ser transitado em julgado, mas por analogia a gente pode usar também, porque se é mais benéfica ao réu, para que ficar preso esperando algo que vai lá na frente ser motivo de um recurso, ser motivo de uma reavaliação, tá? Acontece que agora são consideradas de uso permitido as armas de fogo que, dentre outras questões, como a utilização de munição comum, não atinjam na saída do cano energia cinética superior a 1.200 libras-pé e 1.620 joules. Então, é um detalhezinho que você converte de quilômetro para joule para você saber a calibragem, porque às vezes você pode não gravar quais foram as armas que caíram. E com essa conversão você consegue achar se verdadeiramente ela saiu do uso restrito para o irrestrito. E são consideradas de uso restrito, dentre outros fatores, as armas que, com a utilização de munição comum, atinjam na saída do cano a energia cinética superior a 1.200 libras-pé e 1.620 joules,
ou a alma-raiada, que com a utilização de munição comum atinjam na saída do cano energia cinética superior a 1.200 libras-pés e 1.620 joules. Então, trocando em miúdos, várias armas de fogo que eram consideradas de uso restrito passam a ser de uso permitido. Isso traz grandes consequências, que eu já até citei algumas consequências aqui para as ações já julgadas. Antes do decreto, eram permitidas as armas até 407 joules, como as de calibre .38, .22, .25 e .32. Depois do decreto, são permitidas armas de até 1.620 joules, incluindo diversas armas que eram de uso restrito, aí como aquela do nosso caso, a 9 mm, .40, .44, .44 Magnum, .45 e .357 Magnum. Permanecem restritas, falando de armas portáteis, a .50 Magnum, a .454, agora eu não sei como é que fala, mas eu acho que é Sul, por possuir potência de 1.900 e 2.531 joules, respectivamente. Então, passa do limite dessa nova resolução. Passando do limite, continua sendo de uso restrito. Tem outras armas, assim, que daqui a pouco podem ser disponibilizados para vocês o material. Se vocês quiserem solicitar também pelos meus canais, podem solicitar. O material aqui eu fiz direitinho, detalhado, tem até a foto da arma. Então, mas o que isso tem em relação aos processos com as ações em curso já julgadas? De acordo com o Estatuto de Desarmamento da Lei 10.816 de 2003, a pessoa pode responder pela posse ou pelo porte de arma de fogo de uso permitido, artigos 12 e 14, respectivamente, e pela posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, que é o artigo 16. Logo, aquele que não possui autorização para ter a arma ou portar a arma, caso flagrado, antes do decreto, com um revólver calibre .380, responderia ou pelo crime do artigo 12 ou pelo crime do artigo 14, enquanto se o flagrante fosse de uma arma calibre 9 mm, a imputação seria da prática do crime do artigo 16. Então, artigo 16, uso restrito, agora não mais para 9 mm. As consequências disso é que o crime do artigo 16, ele possui uma pena mais severa. Além de ser considerado um crime hediondo, fazendo com que a progressão da pena seja de 2/5 ou 3/5 se reincidente, além de ser vedada a anistia, indulto, graça, sursis. Então, qual é a diferença do porte, da posse, dessa penalização do uso restrito e irrestrito? No uso restrito tem essas observações, que a pessoa, para ter uma progressão de regime, seja 2/5 ou 3/5 se for reincidente, e a questão também de ser vedada, essa anistia, graça, sursis, que aí realmente não dá, porque a lei não permite, segundo o artigo 16. Inclusive, a maioria dos crimes de posse e porte de arma de fogo de uso restrito ocorreria em decorrência de armas calibre 9 mm e .40, com exceção daqueles casos que figura equiparado ao artigo 16, parágrafo único, inciso 4, que trata sobre as armas com numeração raspada, adulterada ou suprimida. Então, assim, mesmo sendo de uso irrestrito, se ela estiver raspada, adulterada ou suprimida, aí incorre no 16, tá? Com isso, todas aquelas pessoas que respondem a uma ação penal ou foram condenados em decorrência da posse e porte de arma de fogo do calibre 9 mm, .40, .44, .44 Magnum, .45, .357 Magnum, são beneficiados, pois estamos diante de aquilo que eu falei lá no começo que eu ensinei para o meu filho, novatio legis in melius, uma nova lei que beneficia o réu, ou seja, aquele seu cliente que está lá, por esses calibres, vamos fazer a revisão dele, entre em contato, a gente consegue auxiliar vocês como estudantes para que ele possa entender o que falta para poder progredir. Isso significa que uma lei mais benéfica retroage e beneficia o réu quanto à circunstância em qualquer fase. Assim, estamos diante de uma modificação do conceito de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito. Todos aqueles que respondiam a uma ação penal em decorrência das armas que antes eram consideradas de uso restrito
agora não são mais de uso restrito, serão beneficiados. Portanto, aquilo que eu falei agora, se algum cliente já seja condenado nesses calibres 9mm, .40, .44, .44 Magnum, .45, .357 Magnum, aí basta requerer ao juízo a execução, o reconhecimento da novatio legis in mediis. Então, dentro daquele seu recurso ou dentro daquela peça processual, reconhecer que existe uma lei nova mais benéfica. E isso retroage, beneficia o seu cliente, porta da frente de bracinho dado. Tá bom, galera? O nosso tema hoje, apesar do tema ser bem grande, a frase assim, ele é bem curtinho, bem solícito para os nossos casos de hoje, porque você colocar um cliente na rua que já está sem esperança por uma coisa que hoje não é mais crime ou uma lei que beneficia, é o caso de hoje que foi explicado para vocês.